Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e a gente está iniciando agora o bate-papo de abertura dessa quarta-feira, agora são 10 horas e 8 minutos. A ideia do chat é sempre criar um momento onde vocês podem interagir conosco para a gente discutir a situação gráfica dos papéis, né? Dar um panorama do mercado, vendo como se comporta o futuro, como fechou o índice Bovespa ontem, como está a situação do dólar. E depois a gente passa então a responder as dúvidas de vocês sobre aqueles papéis que vocês estão mais interessados. Para vocês se comunicarem comigo, vocês devem utilizar o bate-papo. Para acessar o bate-papo, para quem já está no LS Live, ele já está ali aberto, tá logo na cara. E quem está na capa do site, que não tem acesso ao LS Live, clica ali logo abaixo do vídeo, tá? Na tarja laranja, onde diz assista ao vivo e envie suas dúvidas. Ali vocês podem enviar as mensagens para mim. Ok? Então, vamos lá. Acredito que está tudo certo com a transmissão. Tudo certo. Então, vamos ao mercado. De cara, a gente tem na tela o gráfico diário da Petrobras, né, que ontem conseguiu romper uma cunha de padrão altista, né, e deve prosseguir até em alta, né, até o topo de outubro. Mas vamos, o que nos interessa mesmo é ver o gráfico do índice Bovespa. O que o índice fez ontem? O índice ontem produziu uma barra de ignição. O que é uma barra de ignição? É uma barra maior do que a média, que abre bem próxima da mínima e fecha bem próxima da máxima, que, no geral, quebra um movimento prévio e vem acompanhada de bastante volume. De maneira geral, uma barra de ignição, ela dá a impressão, para quem tem um pouco mais de sensibilidade em analisar gráficos, né, pelo menos, que um movimento prévio morreu e se inicia um novo movimento, ou que o movimento ganhou um completo novo impulso. Tá? E é isso que a gente teve ontem. Tá? Esse movimento de alta de ontem foi a maior alta do ano no índice Bovespa. Tá? Desde novembro não havia uma alta tão significativa, mais de 4% de alta. E essa barra também marcou um rompimento falso. Né? O rompimento que a gente teve no dia 29, rompimento de suporte, se mostrou um rompimento falso, e agora o mercado volta a se alinhar, né, a mostrar força na direção em que aponta a média móvel de 21 períodos. A barra de ontem, então, foi bastante importante e indica para nós que o topo de outubro vai ser testado e eu diria até rompido. Tá? A gente discutiu longamente isso no farol de ontem, espero que vocês tenham assistido. Tá? Se a gente for olhar o gráfico do mini índice, o mini índice já opera numa alta de 0,5%, tá? Pode não parecer muito, mas depois da forte alta de ontem isso é demonstração de força. Vamos colocar aqui a linha d'água. E daí o que a gente percebe? A abertura se deu basicamente testando a resistência principal que vem do topo do dia 23. Tá? A gente teve uma abertura no gapzinho de alta e a gente teve uma formação de ilha de primeiro movimento, mais ou menos ali testando essa zona de resistência. A minha expectativa era que o mercado segurasse nessa região e respirasse um pouco antes de dar continuidade ao movimento de alta. Mas não é o que está acontecendo. O mercado respirou ao longo de uma hora, que é uma coisa muito curta, né, algo muito pequeno. E agora, com a barra de agora, já está rompendo o que seria o primeiro movimento e flertando com o rompimento daquela estrutura dos 49.500, que seria a resistência do futuro. Se a gente fechar acima desta linha tracejada aqui, a gente tem o rompimento, né, e idealmente, né, com esse candle demonstrando força, fechando próximo da máxima, a gente vai ter o rompimento da zona de resistência, definindo então uma entrada por primeiro movimento dentro do método Leandro, uma entrada por primeiro movimento dentro do meu modelo ou ilha. Então a gente está próximo até de uma operação na ponta compradora no índice. Se o rompimento se der mais ou menos como agora, tá? Meio tímido, tá? O ideal seria a gente entrar somente na base da confirmação. Ou seja, somente se o mercado conseguir superar a máxima formada. Isso dentro do meu modelo. O método Leandro, se fechar 15 pontos acima dessa máxima, que é a máxima da primeira hora, vai ser compra de qualquer forma. Ok? De qualquer forma, o mercado está indo
na direção esperada. O que está faltando no gráfico do futuro agora é uma zona de suporte mais clara. Como o movimento foi muito reto para cima, a gente não tem nenhuma zona muito significativa de suporte. Tá? O mercado americano, lembrem que o mercado americano, agora que lá nos Estados Unidos entrou no horário de verão, o mercado americano vai abrir só meio-dia e meio. Tá? Então, o horário mais agitado do pregão se estende mais do que antigamente, tá? Impulsionado aí pela abertura do mercado americano. Qual que é a expectativa do mercado americano? Alta em busca do topo histórico. Tá? A gente tem aqui o gráfico do Dow Jones, que está estático, obviamente, porque não abriu, e o S&P 500 futuro, que já opera e opera numa leve alta, com toda a cara que vai prosseguir uma movimentação altista. A gente consegue no gráfico intradiário identificar aqui uma congestão, meio com uma cara de triângulo simétrico, tá? Mas que deve dar continuidade ao movimento de alta. Então, se a gente perceber o rompimento dessa zona, que é o movimento mais provável, isso vai reforçar o movimento de alta no nosso mercado. Bom, agora só um detalhe, tá? Eu quero voltar aqui para o gráfico do futuro. Eu falei muito da possibilidade altista, mas eu não abordei, deveria ter abordado um pouco a possibilidade de um cenário baixista. Se o mercado não rompe, idealmente, ou se rompe e volta para dentro, tá? Ó, não conseguiu romper, e rompe a linha d'água para baixo, a gente vai ter nisso uma sinalização de venda. Tá? Então, é possível que a gente tenha venda assim, no mini índice do ponto de vista de day trade. Tá? O dólar, ontem fechou em cima do suporte do fundo de outubro, tá? Não se definiu para baixo ainda, mas tem um viés mais baixista. A gente aguarda uma definição, porém, estando no suporte, é possível que no intraday, principalmente, ocorra aí alguma pressão compradora. Tá? Vamos olhar o gráfico intradiário. Então, repara que esse fundo, que está muito mal formado por causa da liquidez, foi testado ontem, depois de um rompimento de primeiro movimento. Tá? E agora o mercado oscila logo abaixo da linha d'água. Tá? Eu não considero isso aqui um rompimento válido, na verdade, pelo método Leandro. Como a gente não teve uma hora de negociação para ter esse rompimento aqui, não é válido. Tá? E, na verdade, só até invalida futuros rompimentos, sendo bem fiel ao modelo. Mas o que deve acontecer no dólar? A gente deve ter uma congestão aqui, um pouco mais de tempo, e depois o rompimento para cima para baixo. Se o dólar conseguir romper a máxima do dia, ainda mais com as bandas estreitas, se elas se abrirem, a gente deve ter a entrada de pressão compradora e o rompimento da mínima de ontem, tá? Da mínima de ontem especialmente, provavelmente detona um movimento de queda abaixo daquele suporte de outubro. Dando uma olhadinha no juro, ele está ali quieto. A gente ainda aguarda a definição ou pelo rompimento desse patamar de suporte, que deve acontecer junto com o dólar, tá? Ou com uma barra de força compradora que seja capaz de pelo menos abrir as bandas, idealmente rompendo esse topo anterior. Então, a expectativa para o índice é altista, em busca do topo de outubro. Para o mercado americano também é altista. E para o dólar, no curtíssimo prazo, a gente pode até ver alguma recuperação. Tá? Ele está ainda definido porque ele está em cima do suporte, mas minha expectativa é que o suporte venha a ser rompido. Bom, tendo feito esse panorama aí, vamos começar a dar atenção às mensagens de vocês. Bastante perguntas sobre a Vale. O Júlio pergunta se Vale compra na Vale, né? Vamos ver, o Omar pergunta, na minha opinião, Vale chega hoje na média de 200 no gráfico diário? Vamos olhar. Do ponto de vista de swing trade, tá? A Vale não está interessante nem para venda nem para compra. Ela está dentro de uma congestão, com um zigue-zague descendente, tá? Mas tendo ido além da resistência. Tá?
e num mercado que está indo para cima, né? O índice está indo para cima. Então, venda fica desconfortável e compra a gente não tem um ponto significativo para compra aqui. A melhor coisa é ficar de fora do ponto de vista de swing trade. Tá? Para day trade, a gente pode ter oportunidades. Chegar na média móvel de 200, que está aqui no meu gráfico a 16, 18, é complicado. Talvez no gráfico ajustado, vamos ver. Nem no gráfico ajustado a gente está próximo. Então, não. A Vale não vai chegar na média móvel de 200 hoje. A chance disso é quase nula. Tá? Mas a Vale, do ponto de vista intradiário, tá? Ela conseguiu romper ontem, no finalzinho do pregão, uma zona de resistência, que permitiu então os preços adentrarem uma zona sem resistências até o topo de 15,60 mais ou menos. Simetricamente aqui foi um movimento rápido e aqui poderia ser um movimento rápido. Isso aqui não criou resistências, aqui não há resistências. Tá? No entanto, olha como é que está sendo a abertura. A abertura da Vale foi em gap de alta, um gap superior a 2%, 2,20%, tá? Com as bandas já relativamente estreitas. A gente teve a primeira barra do dia, uma barra baixista, né? E poderia ser trabalhado aqui, tá? Com stop acima da máxima do dia, uma operação de day trade, de fechamento de gap. Ok? Então, essa abertura da Vale, ela, apesar de ter sido em alta, ela gerou características que podem ser usadas para um trade na ponta vendedora. Tá? O Fernando diz, poderia comentar a Petrobras, o padrão formado no diário poderia ser considerado uma cunha? Então, assim, a cunha como um padrão amplo, como um padrão clássico, a cunha ela é mais ampla do que isso. Tá? Ela geralmente tem 5 movimentos. Aqui a gente tem 1, 2, 3 e já rompeu. Tá? Mas aqui ela é estreita, ela é pequenininha, um padrão menor. E também de menor significado, na minha opinião. Mas eu acho que sim, que pode ser considerado uma cunha. A barra de ontem não só rompe essa LTB, que é um dos limites da cunha, como coloca os preços acima desse topo anterior, né? Ainda bastante distante da média móvel de 21 períodos, que vem por baixo, segurando, impulsionando os preços. Então, do ponto de vista de gráfico diário, a gente tem aí sim um cenário favorável a um day trade, desculpa, a uma posição curta vindo buscar a resistência de outubro. Tá? Então, sim, é uma cunha. E de certa maneira, tá, se a gente quiser interpretar um pouco mais livre, tá, não ser muito exigente com o padrão, a gente pode dizer que a Petrobras tem um ombro, cabeça-ombro invertido, tá, com a linha de pescoço inclinada. Okay? O ideal para a gente entender, acreditar nesse rompimento, seria a gente ter o rompimento do topo de outubro. Tá? No intraday, a Petrobras fez um forte movimento ontem, indo romper várias estruturas. Né? E hoje, com as bandas bem abertas, ela abre acima da linha d'água, num gap pequeno, faz um candle baixista, mais ou menos como a Vale, mas não está enquadrada para um bom cenário de fechamento de gap, porque o gap é muito pequeno, então a recompensa é muito pequena, não vale a pena. Mas a Petrobras poderia gerar uma venda para o rompimento de linha d'água, um day trade. Tá? Então, se a gente tiver um fechamento abaixo dessa linha verde, a gente pode cogitar uma operação de venda. Eu vou tirar a grossura dessas linhas para dizer que nenhuma delas está muito clara como suporte significativo. Tá? Continuando.
bastante perguntas sobre Itaú. O João diz, bom dia. Itaú deve testar a resistência dos 30. Será que tem força para romper ou vai ficar muito esticado? O Henrique, pode comentar se MIG Itaú, pontos de entrada e stop. Wellington Chaves, Itaú está rompendo linha d'água, mas com a média móvel de 9 e média de 21 períodos como obstáculo. Vale uma operação day trade se romper? Vamos lá. Eu considero Itaú um ponto ótimo, inclusive do ponto de vista de longo prazo. A gente está buscando esse fundão aqui de 2011 que delimita, né, o suporte de uma grande congestão que tem topo lá por volta dos 42, 43. A gente bateu no suporte, a gente vem desenhando uma congestão. A gente teve um rompimentozinho aqui, fraco, e o mercado inverteu e depois de um gap de fuga de ontem, né, fechou rompendo todas essas máximas, com a média móvel de 20 períodos ainda apontada para cima, é uma barra de ignição e tem um bom espaço até chegar na resistência que tu acertou, seria 30, seria o ponto mais forte de resistência. Tem uma resistência intermediária, mas que eu considero menos importante e que foi testada agora na abertura, fica aqui por volta dos 28,65, 28,70. Mas eu não acho que ela seja forte o suficiente para segurar de verdade o papel. Então, do farol, Itaú estava com um papel bom para uma operação na ponta compradora visando este alvo aqui. Se vai romper, eu não sei. E se romper, provavelmente vai romper esticado. E vai criar um certo desconforto também, o seguinte fato. Percebe que a gente tem um possível canal aqui de alta com uma inclinação baixa. Tá? Então, se a gente tivesse um rompimento dessa zona de resistência, essa linha de retorno aqui ainda seria uma possibilidade para te complicar esse rompimento. Então, nenhum rompimento esticado deve ser aceito aqui em Itaú. Você deveria só aceitar o rompimento se ele não fosse esticado, se o mercado consolidasse antes. Tá? Bom, no intraday, então, no intraday, repare que Itaú abriu testando essa resistência em gap, fez um candle feio e realmente agora está vindo romper a linha d'água. O Wellington falou que a média de 9 e a de 21 era um obstáculo, esse rompimento, eu concordo. Tá? Se vale a pena um day trade? Depende de como romper, não rompeu ainda. Tá? Talvez nem venha a romper. Mas se romper, não sei, eu não me animo tanto com essa operação não. Tá? O ideal aqui seria o mercado dar uma segurada, mesmo que venha a romper um pouquinho, o mercado andar de lado um pouco, sentindo a média móvel de 20 períodos, talvez andar de lado uma meia hora, 45 minutos, depois romper, como se fosse um primeiro movimento. Tá? E daí tu opera esse rompimento aqui. Mas depende muito. A gente tem que avaliar o cenário. É muito difícil prever se vai valer a pena ou não. O trade da Petrobras já me parece valer mais a pena, né? Porque a média de 20 períodos está longe. Eu não costumo me preocupar muito com a média móvel de 9. Tá? Mas quando a média de 9 está junto com a de 21, realmente é um obstáculo maior. Robson, bom dia, Bizi. Ótimo dia para você. Pode analisar o CSNA para a gente? Será que chega no topo em 9,32? Lança uma projeção de FIBO para a gente. Valeu. Vamos lá, então. Olha, a CSNA, eu tinha levado fé nesse rompimento aqui. Foi um gap de fuga rompendo esse triângulozinho. E eu via um bom potencial para o papel desenvolver um movimento de queda até aqui. O papel estopou essa operação com força, o que também seria aqui uma barra de ignição. Mas diferente de Itaú, por exemplo, essa barra de ignição ela segue dentro de uma zona meio complicada. Né?
cheia de obstáculos, não só de preço, de zigue-zague de preço, mas também de médias. Então eu não vejo aqui um cenário tão fácil para swing trade, eu ficaria de fora do papel. Claro, a gente pode operar tranquilamente day trades, mas do ponto de vista de swing trade, o cenário vai ficar interessante, bom, se a gente tiver o rompimento do topo aqui de setembro. Tá? Isso abriria espaço para o papel buscar os 9,35. Tá? Claro, talvez ele não rompa, talvez ele fique nessa congestão por mais tempo. Tá? Mas CSNA deve ficar preso por um tempo entre os 5,86 e os 3,62. Pergunta se chega a 9,32, que é essa região aqui em cima. Olha, como eu estou bem altista para o mercado, acredito que o mercado vai iniciar um movimento de alta mais amplo, eu acredito que o CSNA vai ter condições de chegar lá. Mas isso é um mero achismo, que não é suficiente para montar operações. Tá? Agora, se o CSNA conseguir romper esse topo, e o rompimento desse topo estiver dentro das características que permitem buscar operações de rompimento, tá? Candle forte, ter tido um bom volume, não está muito distante da média móvel de 20 períodos, esse topo ter sido testado mais de uma vez, daí ok, tranquilamente eu vou fazer uma operação na ponta compradora. Tá? Prosseguindo. O Jorge pede para a gente comentar PSSA3. Pediu um FIBO, peraí. Tinha pedido um FIBO aqui em CSNA. Vamos antes fazer o FIBO. Bom, que FIBO a gente poderia fazer em CSNA aqui? A gente começa com retrações, tá? Esse movimento de alta corrige esse ciclo de baixa. Então a gente poderia fazer uma retração aqui. CSNA está segurando a retração de 0,382. Tá? Depois, esse movimento de alta está retraindo essa queda. O mercado já rompeu a retração de 0,618, então isso torna mais fácil para o ativo vir buscar os 5,85. Tá? Agora, em termos de projeção, extensão, está bem mais difícil. Tá? Não tenho nenhum ponto muito significativo para fazer uma extensão. Tá? Eu não tenho um pivô ainda. E aqui, se o mercado pivotear, tá? A gente vai estar naquele cenário onde há uma contração. Geralmente, nesses cenários, a melhor projeção vem da amplitude inteira da contração, porque é isso aqui. Só que o mercado não rompeu ainda. Então, a extensão é de pouca importância aí. Tá? Muito bem, agora sim vamos falar de PSSA4. PSSA3, perdão. Estamos vendo. Então aqui a gente tem o gráfico de PSSA3. O ativo iniciou uma tendência de baixa em agosto. A partir, digamos, do fundo de agosto, a gente começa a ter uma congestão inicialmente meio errática e agora ela vai se definindo melhor. Essa congestão definiu para nós uma resistência em 35,50. Tá? E o suporte no fundo de setembro em 29,60. Agora, no finalzinho de outubro, a gente teve o rompimento desse suporte intermediário em 33,45, também o rompimento da média móvel de uns períodos. Ela está ainda apontando para cima, mas as médias começam a virar. A gente tem toda uma quantidade de médias aqui, ó. Média de 200, a de 9, a de 21, a de 200, todas acima do preço, e gerando, portanto, obstáculo ao movimento de alta. O que se pode esperar de PSSA3 é a continuidade do movimento de queda vindo buscar o fundo de setembro. Tá? Mas não tem um gatilho de venda aqui muito claro. Dois pontos que podem ser interessantes do ponto de vista swing trade. O rompimento dessa região, em especial,
ou teste do suporte aqui embaixo. Fora isso, não tem nada a ser feito em swing trade, a gente trabalharia mais com operações de day trade. O intraday começa a desenhar um retângulo. O rompimento desse poderia ser visto como um argumento até para trade. Vamos dar uma olhadinha então nos futuros. O INZ15 não se definiu ainda. As chances do rompimento da linha d'água para baixo aumentaram. Do ponto de vista do método Leandro, o rompimento desta linha que eu vou desenhar em amarelo, o fechamento acima dessa linha, geraria uma operação na ponta compradora, que seria o rompimento com 15 pontos de margem da máxima da primeira hora, que formou o primeiro movimento. Mas já no meu modelo faz mais sentido para mim aceitar o rompimento somente se este for acima da máxima formada agora, porque aqui realmente se formou o topo. Ok? Brasil Foods pode gerar um rompimento de linha d'água interessante aqui, pessoal. Esse papel está bem direcionado a seguir um movimento de queda em busca desses fundos em 55,60, 55,60. Tá? Esse rompimento pode gerar, então, um trade. Vamos ficar atentos. E o dólar segue ali congestionado, beliscou a mínima do dia. As bandas seguem estreitas, elas não se abriram. O melhor trade que a gente poderia ter aqui seria o rompimento dos 3.775, né? Indicando o rompimento daquele suporte do gráfico diário. Ficaremos atentos a isso. Prosseguindo, antes havia um solicitado sobre CEMIG, né? O Henrique pediu da CEMIG, eu falei só de Itaú. Então vamos falar de CEMIG. Eis aí o gráfico de CEMIG. Eu falei bastante de CEMIG no farol de ontem. Eu expliquei que esse movimento de queda em CEMIG deixou o cenário meio estranho. Tá? Antes a gente estava bem otimista para buscar uma compra por correção, só que o papel deu uma desconfigurada no cenário ideal, ficou feio, ameaçou até buscar o fundo de setembro, aqui no 6,65. Só que o candle de ontem redimiu aí, digamos assim, a formação gráfica, voltou a ficar interessante. É um candle em gap de fuga que sugere realmente um movimento de alta, caso acionado, e foi acionado na abertura de hoje, em busca da resistência do final de agosto, essa fronteira de gap aqui entre 8,24 e 8,36. Inclusive, ficou sinalizado como um possível trade na compra pela expressão da máxima de ontem. O papel hoje abriu forte em gap, que dificultou essa entrada, mas não deixa de sugerir a manutenção do movimento de alta em busca daquela zona de resistência. Tá? No intraday, pode formar aí um primeiro movimento, o que pode nos permitir, então, uma operação de day trade.
Uma vez que CEMIG consiga romper essa região dos 8,40, provavelmente ela inicia um ciclo altista para tentar recuperar o seu valor de R$16, que era o valor que ela tinha ali em maio. Tá? Mas isso está distante. O Segala está postando ali no LS Live notícias sobre alpargatas. Deixa eu ver o que é. Tá, isso é notícia já velha, né? Que a Alpargatas vendeu a Rainha e a Topper para o Carlos Wieser. Vamos olhar, inclusive a Alpa 4, ver como é que ela está se comportando. Abertura de hoje em gap de alta. Vai confirmando um cenário de rompimento dessa congestão, que pode ser inclusive entendida como uma astro bandeira. Então, a expectativa é de alta. BVMF abriu num bom gap de alta. Ontem teve compra em BVMF. E também tivemos compra em Natura. Também vai desenhando em um movimento de alta. Um pouco mais tímido, mas mais moderado, digamos assim. Mas o que também não é ruim. Rubiano manda a seguinte mensagem: Bis, bom dia, obrigado pelas informações do Farol. É uma forma de se atualizar sem estar no mercado o dia todo. Bacana, obrigado. Daí para olhar a Gerdau na venda abaixo da linha d'água. Opa, vamos lá. Gerdau está desenhando um retângulo com suporte em 5,35, resistência em 6,75, 6,74. Deu uma puxadinha ontem e hoje esbarra na média móvel de 21 períodos. Tá? Olhando no intraday, o papel abriu no gapzinho de alta, agora fecha esse gap e realmente vem testar a linha d'água. Se romper a linha d'água, é possível sim um trade. Até porque para romper a linha d'água, a gente vai ter que romper a média móvel de 21 períodos. E esse rompimento, dentro do meu modelo, né, tem que ser confirmado pela perda mínima. Então isso ameniza um pouco o fato da média de 21 períodos estar meio aguda para cima. Mas é um trade possível, sim. Quase os papéis vão estar com a média de 20 períodos bem aguda, né? Então isso dificulta um pouco. Mas se romper com volume e tiver a confirmação, a gente pode trabalhar. No caso da Brasil Foods, que foi o que eu chamei a atenção do possível rompimento de linha d'água, é um cenário diferente. Né? A gente operaria a favor do viés, a favor da média móvel de 21 períodos e a favor de uma abertura de bandas. Então a gente segue interessado no trade. O Isoca faz uma pergunta difícil aqui. O mini dólar configura um dia Search and Destroy com aquele falso rompimento, aquele rompimento tímido da terceira barra dos 15 minutos pelo método Leandro? Eu diria que não, tá? Eu diria que não. Para mim, o rompimento dessa mínima aqui configuraria ainda um primeiro movimento, tá? E o rompimento da máxima do dia, acho que poderia ser trabalhado como um trade, mas aqui fica um pouco mais distante do método Leandro, eu acho. Aqui seria forçar um pouco mais a barra. O rompimento da linha d'água fica mais difícil, mas o rompimento de primeiro movimento seria bem válido. Agora que a gente se aproxima do final dessa primeira barra, tá? Dessa primeira barra não, dessa barra de 15 minutos, o futuro se encaminha para o rompimento da linha d'água. E a Petrobras também. Na verdade, a Petrobras já rompeu a linha d'água aqui, mas foi um rompimento meio feio, meio tímido. Talvez esse candle aqui gere um rompimento mais claro. Então, a gente vai ficar bem atento, em especial ao mini índice. Vamos ver se ele vai conseguir romper. O fechamento
desta barra para romper a linha d'água tem que ser em 49.075 ou abaixo disso. Oktober pede pensar sobre Croton e Natura. Vamos lá. Deixa eu só... não estou confiando muito nesses rompimentos de linha d'água aqui. Brasil Foods foi um pouco demais. Ficou um pouquinho caro. Mas o caso de Brasil Foods, para quem está acompanhando ali no LS Live, a gente faz uma posição pequena, com stop acima dessa máxima aqui, e na eventualidade de um pullback a gente pode acrescentar a posição. Tá, o trade por rompimento de linha d'água dentro do método Busy, ele tem essa mesma confirmação, tá? Então, fechou. 56,69. Vou fazer uma posição menor. 400. Ok, com stop aqui em cima. O futuro não rompeu a linha d'água. 49.080. A gente não teve rompendo a linha d'água no futuro. Na Gerdau também não. Tá. Em Itaú e Petrobras houve um rompimento. Mas o ideal, vamos pegar aqui o caso de Petrobras, seria a gente ter alguma movimentação lateral mostrando dificuldade para passar para cima da linha d'água de novo e depois o mercado vindo abaixo desse fundo formado, como se fosse um primeiro movimento. Esse seria o cenário mais interessante para um rompimento. Tá? Diretamente assim eu não quero operar. E o dólar ainda não se definiu, segue andando de lado. Agora sim vamos falar sobre a Croton. Croton ontem ofereceu um bom day trade, rompimento de primeiro movimento, né? No leilão puxaram o papel bastante. O papel ficou bem próximo já dessa faixa de resistência. E segue testando essa faixa de resistência aqui. Entre 10,85 e 11 reais. A gente, do ponto de vista intraday, a gente pode ter um rompimento de linha d'água, então melhor cenário, a média estaria próxima, o gap não é tão significativo. Ou a gente poderia ter um rompimento do primeiro movimento com fechamento acima de 11,5, que me interessaria mais. No gráfico diário, ficou com toda a cara de que essa região de resistência marcada por esse topo foi rompida, houve um rompimento, houve um respiro e agora o mercado vai embora. Quer dizer, isso aqui foi um pullback, agora o mercado deve seguir uma movimentação altista, pelo menos isso que o gráfico sugere, em busca dos 12,95. Natura também foi a solicitação. A Natura gerou compra ontem, pelo rompimento seu ombro, cabeça ombro invertido. Foi um rompimento que ficou um pouco caro, né, um pouco afastado, então seria possível e bem natural, né, bem razoável a gente ter aqui algum movimento de pullback antes até do papel alcançar o alvo.
Se isso não acontecer, média de 200 é o primeiro alvo, de curto prazo, mas a expectativa é que o papel inicie um ciclo de alta em busca aqui dos R$29. Intraday, linha d'água é suporte, e 25, 22. O rompimento da linha d'água não estaria muito bem enquadrado no setup, porque não tem gap. E se houver o rompimento dessa máxima aqui, sem o rompimento da linha d'água, uma seleção bastante positiva que o papel vai conseguir fluir. Bom, já é quase 10 para as 11 da manhã. Eu me estendi aqui no horário do bate-papo. Eu devo finalizá-lo, já deu para responder boas dúvidas aí. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A partir das 11h15, a gente reinicia a transmissão, mas daí só na Last Live para os clientes da Leandro Stormer, clientes XP na Leandro Stormer. Quem não é nosso cliente, eu reitero aqui o convite para ser nosso cliente, não tem custo algum, se já opera pela XP. E isso permite que vocês continuem discutindo a situação do mercado conosco ao longo do dia. Então, um bom pregão para vocês e aos demais, até daqui a pouquinho.